Graça e paz, Igreja do Senhor. Quantos estão felizes com o nosso Deus? Levanta a sua mão direita assim. Diga assim: Jesus, nós estamos aguardando a tua volta. Amém, igreja? Quem está aguardando aqui a volta de Jesus? Então eu vou deixar com a igreja aqui Apocalipse 22, do 12 ao 14. Amém, igreja? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém, igreja? Eu gostaria que a igreja desse uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. O nosso Jesus está por perto. Vamos adorar Ele. Amém? Quero ver toda a igreja adorando ao Senhor. Sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem soltando sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Toda a igreja, Yeshua, Yeshua. Adore ao Rei Yeshua, Yeshua, Yeshua. Vem soltando sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem, vem soltando sobre os montes. Solta a sua voz e adore a Ele. Adore ao Rei, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua. Eu quero ouvir a voz da igreja. Yeshua, adore, adore, adore a Ele. Yeshua, 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 Yeshua. Bem baixinho, banda, bem baixinho. Yeshua. Toda a igreja vai. Yeshua. Mais uma vez,
solta a sua voz e adore ao Senhor. Uma salva de palmas ao Rei, ao Todo-Poderoso, ao nosso Jesus. Amém, igreja? Oh, aleluias. Obrigada, Senhor, por estar na tua casa. Obrigada porque sabemos que o Senhor vem. O Senhor vem, Senhor, e podemos crer, Senhor, em Ti. Eu creio em Ti, eu creio que tudo Tu podes. E a minha confiança está só em Ti, Senhor. Te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa mas sei que grande é o Senhor, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus, no impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas Te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus, no impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Caminho é quando no escuro estou. Eu creio em Ti, Tua palavra não mudou. Caminho é quando
quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não mudou. Caminho é quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não mudou. Quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. No impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. No impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, meu Deus. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Porque a palavra dEle é a mesma, ontem, hoje, sempre. Simplesmente creia que o que Ele fez antes, Ele pode fazer hoje. Na tua vida, naquilo que você precisa, o Senhor pode fazer um milagre acontecer, independente da realidade que você está vivendo. Só creia, simplesmente creia. Eu quero teu mover, eu creio em ti, oh Senhor. O impossível sei, faz teu impossível, Senhor. Derrama os teus milagres. Oh Jesus, eu creio em ti, meu Deus. Oh Senhor, vem fazer os teus milagres no meio de nós, Pai. Faz os milagres que antes era feito naquela época, Senhor. Faz hoje novamente nas nossas vidas, Senhor. Se você crê no poder de Deus, se você crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que você pode pedir ou imaginar, então levante bem alto suas mãos para os céus e ore e faça a sua declaração de fé esta noite. Diga a Ele que você crê em seu poderoso nome, crê em seu poder, crê em suas promessas. Faça a sua declaração de fé esta noite. Esta é uma oportunidade maravilhosa de você dizer aquilo que está em seu espírito, a palavra que está no seu interior, que você manifeste agora através de uma oração. você crê, aplauda forte ao Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.
Aleluia. Senhor Espírito Santo, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Cremos no poder que há na tua presença no meio da igreja. Estamos abertos para a manifestação, o agir do Senhor em nossas vidas. Queremos nos dispor mais uma vez a esta presença. Queremos nos dispor mais uma vez à tua palavra. Queremos ser alcançados por ti. É uma rica oportunidade, Senhor, de um milagre acontecer na nossa vida, de algo inesperado. Meu Deus, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem desceu ao coração do homem, são essas coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e foram chamados pelo seu decreto. Nós somos essas pessoas, Senhor. Nós somos essas pessoas. Cremos em Ti, cremos no Teu poder. E oferecemos ao Senhor, apenas a Ti, a glória, a honra e o louvor para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Diga amém. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Estamos essa noite prontos a recebermos a palavra do Senhor e sermos abençoados por Ele mais uma vez. O Senhor colocou algo em meu coração para esse tempo, e eu quero iniciar hoje uma nova série de mensagens, e eu quero convidar você, por favor, aí comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. A partir do versículo de número 21. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, verso de número 21. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Marcos, capítulo 5, verso 21. Quem está comigo, diga em alto e bom som, reino. Quem encontrou, diga aleluia. Amém. A Bíblia diz assim, queridos: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Diga comigo, uma grande multidão. Está fraco, uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dentre a multidão e tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Vamos dizer? Mais uma vez. Versos 31 diz: e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou?
e ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Verso 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Alguém pode dizer aleluia? Meu Deus. Ok, a nova série que eu quero iniciar hoje é exatamente essa expressão que nós repetimos agora. Quem tocou nas minhas vestes? Amém? Esse é o tema da mensagem e há muita riqueza aqui que nós não vamos esgotar numa única quarta-feira. E eu quero começar dizendo para vocês que dentro desse trecho aqui, nós temos conectado todos os princípios da fé. Diga comigo, os princípios da fé. Devemos entender que a fé, ela é chamada também de a lei. Existe a lei das obras e existe a lei da fé. A lei das obras, a Bíblia diz que foi por um tempo, mas quando nos surgiu o caminho da salvação por meio da fé, então a lei das obras caiu em desuso e agora a Bíblia diz que o justo viverá somente pela fé. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo, a fé, diga comigo, a fé é o Novo Testamento. Agora, a Bíblia nos diz que há uma passagem aqui em Lucas capítulo 6, verso 19. Lucas capítulo 6, verso 19. A Bíblia diz que a multidão procurava tocar em Jesus. Você pode colocar aqui. Ok. Lucas 6, 19 diz: todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder. Aqui a palavra dunamis, a palavra para poder, para força, para habilidade, para capacidade em si mesmo. E a Bíblia diz, ele curava a todos. Agora percebam bem, o texto diz que as pessoas procuravam tocar em Jesus. Nesse texto, diferente desta passagem de Lucas 6,19, a mulher não procurou tocar em Jesus, mas procurou tocar em suas vestes. Ok? Lucas 6,19 diz que as pessoas procuravam tocar em Jesus. Mas aqui em Marcos 5, a mulher tentava tocar nas suas vestes. De forma mais específica, na orla das suas vestes. Diga comigo. A fé, diga comigo, a fé não conhece limites. A fé não conhece limites. A Bíblia diz então que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, e a Bíblia deixa claro que durante aqueles 12 anos, sofrendo daquele mal, ela procurou médicos, gastou seu dinheiro com os médicos, mas agora ela não estava mais perto de ser curada ou mais perto de ter uma qualidade de vida. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela estava indo a pior. Então, do ponto de vista humano, ela estava mais perto de morrer do que de ser restaurada. Então, o normal seria ela criar a imagem de sua morte, criar a imagem da sua lápide, a imagem do seu túmulo. Mas a Bíblia diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, a Bíblia declara que ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Então, diferente de Lucas 6,19, a mulher não estava procurando tocar em Jesus, mas na orla do seu vestido, apenas nas suas vestes. E quando a mulher toca nas vestes de Jesus, é exatamente isso que acontece, porque a Bíblia diz que de Jesus sai poder. Lembre-se, a mulher aqui não está tocando no corpo dele, está tocando nas vestes, mas foi suficiente para que poder saísse de Jesus e entrasse no corpo daquela mulher.
Porque nada tinha a ver com o toque, tinha tudo a ver com a fé. Amém? Então escute. A saúde que existia em Jesus passou para o corpo daquela mulher. Você não ouviu? A saúde que existia no corpo de Jesus passou para aquela mulher. Jesus transferiu para ela o que ele possuía, a vida. Porque isso significa a palavra dunamis. Dunamis significa em grego poder, força, habilidade, virtude de alguém que tem isso em si mesmo. O que Jesus possuía, ele transferiu para a mulher. E o texto deixa claro que ela não foi a única a tocar em Jesus naquele dia. Várias pessoas haviam tocado em Jesus, mas a única que recebeu virtude, poder, foi ela. Então nada tinha a ver com necessariamente o toque, tinha a ver com a forma que ela tocou. Coisa que eu entendendo até aqui. Diga assim comigo. A fé não conhece limites. Por que eu posso dizer isso? Porque a Bíblia declara que a mulher, para tocar na orla do vestido de Jesus, tocar em suas vestes, ela rompeu a multidão. Ela atravessou a multidão. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, tocava em Jesus. A multidão estava em sua volta, mas ainda assim mesmo ela se esgueirou, ela atravessou a multidão e quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi imediatamente curada. Não depois, imediatamente. Percebam isso, que assim que ela toca, o poder de Jesus é transferido para ela e ela é curada imediatamente. E eu quero crer que algo assim vai acontecer na sua vida. O poder que há em Jesus será transferido para você, porque esse é o motivo de estarmos pregando a palavra. Para nos expormos a esse poder. Jesus disse isso para os líderes religiosos. Ele disse: vocês erram porque desconhecem duas coisas. Desconhecem a palavra, as escrituras, e desconhecem o poder de Deus. Primeiro vem a palavra, e a palavra cria o ambiente para que o poder de Deus se manifeste. Porque para o poder de Deus se manifestar, precisa existir fé, e a fé só vem com a palavra. Diga comigo, a fé vem por ouvir a palavra. Vocês estão entendendo até aqui? Diga aleluia. Ok. Como eu disse para vocês, há muita riqueza aqui nesse único texto. Existe todos os princípios da fé. E como hoje é uma mensagem sequenciada, não vou explorar todos os detalhes que tem aqui. Vamos deixar para desenvolver isso em cada mensagem a seguir. Mas eu quero mostrar algo interessante aqui no texto. O texto diz então que a mulher, utilizando-se da fé, ela rompe os limites, ela rompe os obstáculos, se esgueira por entre a multidão e ela toca na orla dos vestidos de Jesus. Ela é imediatamente curada. Já comigo, imediatamente curada. Ok. Ela não precisou esperar mais nada. Ela foi curada imediatamente. O texto deixa claro que a mulher não tinha nenhuma intenção de chamar a atenção de Jesus. Não era a intenção dela. Tanto que, diferente da multidão de Lucas 6,19, ela não tocou no corpo de Jesus. Ela não queria chamar a atenção para ela. Ela tocou em algo que ela passaria despercebida. Ela tocou na roupa. Como eu disse, para passar mais ainda desapercebida, possivelmente se esgueirando, ela veio por baixo, ela toca na orla. Não no meio. Não na parte superior das vestes da túnica, ela toca na orla dos vestidos. Na borda do vestido, ela toca e ela recebe sua cura. Ela iria ficar na dela, ela não iria falar mais nada, a não ser que ela estava agora completamente curada e possivelmente compartilhar com quem existisse em sua vida. Mas a ideia é que quando o poder sai de Jesus, a Bíblia diz, Jesus sabia, assim como a mulher, escute,
Eu quero que vocês entendam isso aqui. Quando o poder foi liberado, a mulher sabia que algo havia acontecido com ela. Porque a Bíblia diz, a mulher sentiu que imediatamente a fonte do seu sangramento secou. Ela sentiu o poder atingir sua vida. Mas não somente isso. No mesmo instante, Jesus também sentiu que poder saiu dele. Vocês entendem isso ou não? Aquela experiência foi poderosa para ambos. Jesus sabia que dele havia saído o poder e a mulher sabia que este poder que havia saído de Jesus havia tocado sua vida. Então Jesus para a sua marcha, para a sua caminhada e diz: quem tocou as minhas vestes? Como eu disse, não era a intenção da mulher se manifestar. Ela tocou nas vestes de propósito. Ela não queria chamar a atenção. Ela não iria falar com Jesus, nem com mais ninguém ali. Ela iria embora, curada. Foi o que ela havia buscado. Ela foi buscar a cura da sua vida. Havia gastado o seu dinheiro com médicos, ninguém havia curado, ninguém havia melhorado sua vida. Ela estava indo de mal a pior, mas agora estava completamente curada. Ela ia voltar para casa, mas Jesus interrompe a sua caminhada e pergunta: quem tocou nas minhas? Por que Jesus não deixou aquela mulher embora? O milagre já havia acontecido, como eu disse, escute. Eu estou reforçando aqui de propósito. Não só a mulher tinha consciência do que havia acontecido com ela, de receber o poder, mas Jesus também estava consciente do poder que havia saído dele. Ele não tinha dúvida do que havia acontecido com a mulher. Mas mesmo assim, ele interrompe a sua marcha e pergunta: quem tocou nas minhas vestes? E essa é a pergunta. Se nós, na nossa própria vida hoje, pudermos responder a isso, nossa vida de fé será crescida. Meu Deus, tem pouco crente hoje aqui, viu? A nossa vida de fé será crescida, será acrescentada mais e mais. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Escute. Quando Jesus para e pergunta: quem me tocou? Quando você lê os textos correlatos, você percebe, em algumas traduções também diferentes dessa daqui, você percebe que não foi imediato a manifestação dela. A Bíblia deixa claro que Jesus insistiu. Ele fica olhando para a multidão, esperando que alguém se manifeste e diga: fui eu. Está claro isso ou não? E aqui é o grande detalhe desta mensagem desta noite. A fé, ela não é secreta, ela é uma manifestação pública. Ou melhor, ela é uma confissão pública. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, diz que nós devemos manter firme a confissão da nossa esperança, ou a confissão da esperança da nossa fé, sem vacilar. A fé é chamada de a grande confissão. Se você tem fé, você vai confessar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, que com a nossa boca devemos fazer a confissão e devemos crer com o coração. Então a fé é uma confissão, ou a confissão deve acompanhar a nossa fé. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Então Jesus estava dando a oportunidade daquela mulher se expor. Está claro isso ou não? E fazer uma confissão pública da sua fé. A fé dela até então estava secreta. Ela tinha fé em seu coração, havia fé naquela mulher, mas agora ela precisaria se expor, dizer o que havia acontecido. E isso nós também precisamos fazer. Nós precisamos manifestar publicamente a nossa fé. Você e eu, nós precisamos nos expor se temos fé. Amém? Em outras palavras, escute. Você precisa dizer o que você crê e como você crê. Você não ouviu? Você precisa dizer o que você crê
e como você crê. A sua fé precisa ter uma confissão pública. Você não pode ter uma fé secreta. Você não pode ter uma fé guardada. Escute, irmãos. Todas as pessoas na Bíblia que manifestaram fé, elas tiveram que manifestar isso publicamente. O próprio batismo é uma confissão pública da nossa fé. Amém? Então diga assim comigo, a fé não é secreta. Ok. Eu quero ler um outro trecho com vocês aqui. Marcos capítulo 4, verso 40. Marcos capítulo 4, verso 40. Eu ainda vou ler na Almeida, Revista e Corrigida, esse texto. Marcos 4, 40. Você está comigo? Diga amém. Ok. Olha o que Jesus disse. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes o quê? Fé. Perceba que de um lado está a timidez e do outro lado a fé. Ele pergunta, por que vocês ainda não têm fé? Sois ainda são tão tímidos? A Bíblia diz que essa timidez aqui não é uma vergonha emocional, é uma vergonha de você manifestar a sua fé, de tornar a sua fé visível. Alguém está ouvindo ou não? E essa precisa ser a nossa visão hoje aqui. Lembra-se que eu disse que Jesus, ele pergunta quem tocou nas minhas vestes, e a mulher não diz de imediato que foi ela. A Bíblia diz, então Jesus, insistindo, pergunta, quem tocou nas minhas vestes? E ele continua olhando para a multidão esperando. Ou seja, Jesus esperaria o tempo que fosse até que a mulher se manifestasse. O objetivo de Jesus é que a mulher tornasse pública a sua fé, ou a sua confissão. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok. Você já deve ter passado por isso, eu também, todos nós já passamos. Aquele momento em que chegamos em uma encruzilhada e perguntamos, eu vou pela direita, vou pela esquerda, por que lado? E naquele momento nós hesitamos para tomar uma decisão. E eu creio que é o que está acontecendo aqui. A mulher tinha algo fixo em sua mente. Ela não queria chamar atenção sobre ela. E um dos motivos era exatamente que, porque a lei que não era da fé, a lei que antes ela vivia, ela antes, como qualquer pessoa do povo judeu, vivia a lei das obras. E na lei das obras, aquela mulher estava cerimonialmente impura. Quando a mulher estava no tempo da sua regra menstrual, ela não podia participar da vida religiosa, ela não podia ir ao templo, ela não podia entrar na sinagoga, ela não podia participar de nada. Na verdade, ela não podia nem tocar em um sacerdote, ela não podia ter tocado em Jesus como um rabino. Por isso a mulher não quis chamar a atenção, ela sabia que pela lei das obras, ela estava cerimonialmente impura. Ela não queria chamar a atenção para ela. Havia algo fixo dentro dela. E agora Jesus a confronta com uma lei que estava começando a se manifestar na vida dela, que era a lei da fé. E estava dizendo, a lei da fé tem uma confissão, e essa confissão é pública. Ela não pode ser secreta. Então, naquele momento, em questões de segundos, ela tinha que escolher continuar oculta ou se manifestar. Está claro isso, sim ou não? Ok. Toda a nossa hesitação tem um nome. A nossa hesitação chama-se dúvida. Vou repetir. A nossa hesitação chama-se dúvida. Como se chama a nossa hesitação? E todos nós passamos por isso. Mas a questão é, se queremos manifestar a lei da fé, precisamos vencer essa hesitação chamada dúvida. E foi o que a mulher fez.
Aqueles segundos pareciam minutos, os minutos pareciam horas, horas pareciam dias, dias pareciam semanas, meses, anos. Passava muito tempo na mente dela. Falo ou não falo? Manifesto ou não me manifesto? Digo ou não digo? Imagine. Tudo que ela queria era ficar escondida em off. Mas agora a lei da fé exigia que ela se manifestasse. Está claro isso ou não? Que ela não se ocultasse. E a Bíblia diz que ela vence esta dúvida e ela faz a confissão. E percebam, a Bíblia diz que quando ela fala com Jesus, a Bíblia diz, e contando a ele toda a verdade. Uau. Toda o quê? Okay. Ela está doente por 12 anos, era a realidade. Mas ela não contou a realidade. Ela contou a verdade. A verdade é que agora no corpo dela se manifestava uma outra lei, que era a lei da fé. E a lei da fé fez tudo que os médicos e o dinheiro dela não pôde fazer. Você não está ouvindo essa mensagem ainda. A lei da fé manifestou algo na vida dela que o dinheiro e os médicos não puderam fazer. Curaram uma doença incurável. Alguém vai dizer glória a Deus? Então escute, vocês estão anotando? Não existe um problema insolúvel para a fé. Não existe um problema insolúvel para a fé. Por isso que eu disse, a fé não conhece limites. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Alguém aqui concorda que Jesus sabe o que está dizendo? Então, o problema da mulher, que ninguém resolveu, o dinheiro não resolveu, foi resolvido quando ela manifestou a lei da fé. Só que a lei da fé exige que você tenha uma confissão, que você se exponha, você precisa dizer o que você crê e como você crê. Alguém pode dizer aleluia? Diga assim comigo, o que eu creio e como eu creio. Você tem que manifestar, você tem que dizer, tem que sair da sua boca. Você não pode crer no secreto, crer no oculto. Irmão, quem crê no oculto e no escondido, na verdade, está hesitando. Você está titubeando, diz Tiago, como as ondas, a Bíblia diz, é o homem dobre, de pensamento dobre. O texto diz em Reis que, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Você precisa entender que quando você pensa e fica pensando, parece que aquilo dali é uma coisa boa, mas na verdade não, é só uma hesitação, por causa da dúvida. Por causa de quê? Da dúvida. E Deus não trabalha na dúvida, Deus só trabalha na fé. Alguém pode dizer aleluia? Quando você recebendo até aqui, diga amém. Ok. Você e eu, antes de eu continuar, precisamos responder essa pergunta. Quem tocou nas minhas vestes? Pastor, não está fazendo sentido essa sua mensagem, não. Faz todo sentido. O que você precisa entender é que Jesus estava cercado por uma multidão. Você não precisa ser pós-graduado em nenhuma área de linguagem para você entender que quando a Bíblia fala de multidão, não está falando de poucas pessoas. Está falando de quê? De muitas pessoas. De o quê? Muitas pessoas. Ok. Haviam muitas pessoas, inúmeras pessoas ali. Mas nesse trecho aqui, quem foi curado? A multidão ou uma mulher? A multidão ou uma mulher? Uma mulher. A multidão toda estava tocando em Jesus? Certamente. Mas quem foi curada foi a mulher que nem tocou no corpo dele, tocou em suas vestes. Então escute, você precisa entender que ainda que Jesus ensina a multidão, se apresenta à multidão, ele trabalha individualmente, ele nunca trabalha, como é que eu posso dizer, juntando as pessoas como um grande pacote.
e colocando todas elas no mesmo lugar. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Porque a Bíblia diz, não era preciso que ninguém desse testemunho sobre o coração dos homens, porque ele mesmo conhecia os homens. Ele sabia aqueles que criam nele e aqueles que haviam de traí-lo. Jesus sabe os que creem, os que não creem. Ele não faz um pacote, põe todo mundo e diz, tá bom, vou curar esses pela fé desses. Não. Cada um precisa manifestar a sua própria fé. Então você precisa responder essa pergunta. Que pergunta? Você precisa sair da multidão e você precisa ser a pessoa que tocou nas vestes de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Mas para você ser a pessoa que tocou nas vestes de Jesus e responde a essa questão, sai do meio da multidão, você precisa vencer, eu e você precisamos vencer a dúvida. Precisamos vencer o quê? A dúvida. Segunda coisa que precisamos vencer. Outra coisa que precisamos vencer é o medo. Nós precisamos vencer o quê? O medo. Escute. Shakespeare disse que o medo é o maior ladrão que existe. Ele nos rouba coisas que certamente conquistaríamos. O medo é o maior ladrão que existe. Porque o medo pinta quadros, o medo pinta imagens. E, escute, a mulher possuía tudo para ter imagens negativas para alimentar o seu medo. Eu quero construir algumas coisas aqui com você. A primeira delas, como eu disse, se ela estava indo de mal a pior, ela não estava mais perto da vida, ela estava mais perto da morte. Era mais fácil ela criar a imagem da lápide, do túmulo, do seu enterro. E quantas pessoas, quando recebem notícias, começam a pintar quadros da sua morte? Já se vêem morrendo, já se vêem sendo enterradas, e as pessoas não percebem quão poderosos são os nossos pensamentos. Escute o que eu vou te dizer hoje. O seu pensamento não são palavras. Seu pensamento são imagens. E a imagem que você tem dentro de você é exatamente aquilo que você aguarda. Você não pode esperar vida se a imagem que você tem dentro de você é de morte. Você não pode esperar prosperidade se a imagem que você tem é de ruína. A imagem que você tem, ou a sua imaginação, é exatamente aquilo que você espera. E a fé, ela se manifesta naquilo que você espera. Amém? Escute. A mulher possuía tudo para ter a imagem da morte. Vamos lá. Uma outra questão. Aquela mulher, ela poderia ter sido agredida se descobrissem que ela estava ali com fluxo de sangue. Ela estava constantemente imunda, impura. Ela poderia ter sido agredida e morta ali mesmo. Ela poderia ter sido até apedrejada ali. Como você está entendendo isso ou não? Tudo isso era motivo suficiente ela se ocultar, se esconder. Ela tinha que vencer o medo desta imagem. Agora, eu quero conduzir vocês a um nível maior nisso. Que às vezes passa desapercebido. Aquela mulher era uma mulher que veio de um povo gentil ou ela era judia? Ela era o quê? Judia. Ok. E o texto diz que quando a mulher confessou a Jesus toda a verdade, a Bíblia diz, ela caiu prostrada aos seus pés. Irmãos, quando a gente lê esse texto agora, nós sabemos quem é Jesus. Então a gente acha a maior normalidade do mundo. Mas eu quero que pense, as pessoas que estavam ali olhando, só ouviam um ser humano. Com roupas de ser humano. E de repente alguém cai prostrado diante de um homem e o adora.
ela poderia ter sido apedrejada por estar cometendo idolatria, por estar se prostrando diante de alguém que não era Deus. Vocês entendem que ela precisava se expor? E a exposição dela foi a esse nível. Ela se jogou diante da multidão de outros judeus, aos pés de um homem que para ela era Deus, mas para os outros ali à volta, ele poderia não ser. A minha pergunta é, até onde você iria pela sua fé? Talvez você nunca olhou essa mensagem, ou esta palavra, por esse ângulo. Até onde você iria pela sua fé? Você iria se expor a esse nível, de pôr a sua vida, sua integridade em risco, por causa da sua fé? Alguém está ouvindo ou não? Pois Jesus perguntou, quem tocou nas minhas vestes? A fé, ela não é oculta, ela não é secreta. A sua fé tem uma confissão. Quantos aqui creem que Jesus Cristo é o Senhor? Diga aleluia. Ok. Então a Bíblia diz. Alguém está ouvindo ou não? A Bíblia diz assim. Vocês estão me acompanhando? A Bíblia diz que Jesus fez a seguinte declaração. Qualquer um que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Alguém pode dizer aleluia? Então, assim comigo, a confissão é pública. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, é publicamente, eu confessarei diante do meu Pai. Vou perguntar de novo, até onde você iria pela sua fé? A mulher precisou vencer a dúvida e ela precisou vencer o medo. Vencer o quê? O medo. Lembra-se, a Bíblia diz que quando ela foi até Jesus, a Bíblia diz, ela estava trêmula de medo. Eu estou inventando isso, está no texto. A mulher estava o quê? Eu quero ver a igreja, estava o quê? Trêmula de medo. Mas ela venceu o medo. Escute, irmãos. O problema não é quando nós temos medo. O problema é quando deixamos o medo nos vencer. Quando deixamos o medo suplantar a fé. Nós não podemos carregar os dois. Nós precisamos fazer escolhas. Novamente, volte para a dúvida. A dúvida é a hesitação entre dois pensamentos. Você tem um pensamento de fé e um pensamento de medo. O problema até aqui não é você ter medo. É que você precisa fazer uma escolha. Ou vai manifestar a fé, ou vai manifestar o medo, ou vai ter uma imagem de vida, ou uma imagem de morte. Porque a sua fé se manifesta naquilo que você espera. E a pergunta é, o que você está esperando? A mulher não queria se expor, porque na mente dela ela imaginava todas as consequências dela se expor. Vocês estão ouvindo ou não? Ela queria ser curada, ela queria, mas ela não queria se expor. E esse é o terceiro ponto. Escrevam aí, por favor. Escrevam. Terceira coisa que precisamos vencer o julgamento. Precisamos vencer o quê? O julgamento. Dentro dela a mulher se perguntava, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar o quê? O que vão pensar de mim quando eu manifestar a minha fé? Quando eu confessar a minha fé? Vão dizer que eu sou louco. Vão dizer que eu sou vaidoso. Lembra-se quando José disse sobre o seu sonho? Acharam que José era vaidoso. Quando ele declarou que ele cria. Talvez as pessoas achem que você seja vaidoso quando você declara seu sonho grandioso. As pessoas podem achar você louco. As pessoas podem achar você abestalhado, tolo por acreditar nessas coisas. A Bíblia diz que a mulher venceu o julgamento, porque com certeza ela pensava, o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu me manifestar? E agora Jesus estava dizendo, quem tocou as minhas vestes?
Você vai ter que aprender a vencer o julgamento, porque as pessoas vão julgar você. Quem é que vai julgar você? Você já parou para pensar nisso? Quando você manifestar a sua fé, quem vai julgar você? Quem vai julgar você são aqueles que não têm fé. Alguém está ouvindo ou não? Aí, se vocês acham que às vezes eu viajo nas ideias das mensagens, eu quero te mostrar algo aqui. Vai comigo, por favor, no verso 21, onde nós começamos. Vamos voltar para o início, para o começo. Como se fosse a abertura da passagem que lemos. Volta lá, para o verso 21. Você está comigo? Diga amém. Estão comigo? Diga amém. A Bíblia diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Percebam que a Bíblia não diz o nome da mulher, mas diz o nome de Jairo. Tão importante ele era na época. Ele era um dos principais da sinagoga. Tanto que o evangelista soube registrar o nome dele. Mas ele não sabia o nome da mulher. A mulher era uma anônima. Mas Jairo não. Era um homem conhecido, todos conheciam Jairo. Aí a Bíblia diz: eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Alguém pode dizer aleluia? Ok, mas percebam. Você já parou para pensar que também não era fácil para Jairo? Se havia julgamento das pessoas comuns, imagine dos outros líderes da sinagoga. Eles não criam em Jesus. Eles tinham Jesus como um falso profeta. Alguns tinham Jesus como um inimigo do judaísmo. Alguns tinham ele como homem endemoniado. Sim ou não? E agora está ali o chefe da sinagoga, não somente falando com ele, está fazendo um pedido a ele. Sim ou não? Mas um ponto a mais. A Bíblia diz que este homem, chefe da sinagoga, deixou de lado todo o pensamento do que os outros poderiam achar acerca dele e do que ele estava fazendo, e pensou assim: entre a minha filha, que está moribunda, morrendo, e a opinião dos outros, eu prefiro salvar a minha filha. E ele cai de joelhos diante de Jesus. Quem pode dizer aleluia? Ele se expôs. Ele fez o quê? Eu quero ver vocês. Ele fez o quê? De todas as formas possíveis. Ele se expôs ao falar com Jesus, ao fazer o pedido a Jesus e ao se prostrar diante dele, sendo o chefe de uma sinagoga. Volte para outras passagens bíblicas. Alguém lembra-se de um homem rico chamado Zaqueu? Zaqueu sobe numa árvore para ver quem? Jesus. Imagine, é mais ou menos como se você passasse e visse um deputado em cima de uma árvore, esperando passar um sacerdote. Ele se expôs. Porque ele não estava preocupado com o que os outros iam pensar dele. Ele estava preocupado em manifestar aquilo que ele cria e como ele cria. Alguém pode dizer aleluia? Então, irmãos, vamos pôr isso mais em termos práticos em nossa vida. Se você quiser ir para o próximo nível da sua fé, você não pode ficar sendo parado ou bloqueado por causa de dúvidas dentro de você. Escute, a única forma de você vencer a dúvida é você ser persuadido pela palavra. A Bíblia diz que Abraão foi persuadido pela palavra. Você precisa ser persuadido pela palavra. A maneira de você ser persuadido pela palavra é você se expor a ela
até que não haja mais dúvidas dentro de você. Alguém pode dizer aleluia? Porque escute. Eu não sei se vocês acham que quando eu falo isso é uma coisa bem simplória, ou se vocês entendem a profundidade disso. Mas se a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, então a dúvida vem por ouvir as palavras do diabo. Significa que se eu passo o meu dia ouvindo muitas coisas que alimentam o medo, alimentam a incerteza, alimentam imagens negativas, eu estou alimentando a dúvida dentro de mim. Eu estou tornando a dúvida mais poderosa ainda em meu coração. Mas se eu calo e silencio as outras vozes para ouvir a palavra e deixo essa palavra entrar pelos meus ouvidos de novo, então eu devo deixá-la dentro de mim até que a palavra me convença, até que eu seja persuadido por ela, até que eu creia nela sem nenhuma sombra de dúvida. Irmãos, eu não estou pedindo necessariamente para que você creia agora, mas você precisa crer em algum momento. Se você precisa ver o poder de Deus na sua vida. Escute, Deus não fará nada na sua vida por pena de você. Deus não trabalha assim. A compaixão de Deus já é essa. Ele revelar para nós o seu filho, o seu plano, o seu projeto. Mas nós precisamos crer para sermos salvos, para sermos curados, libertos, para que o poder dele se manifeste. Alguém pode dizer aleluia? Ele já manifestou misericórdia por nós. Somos salvos pela graça. Não é por mérito, mas precisamos manifestar o que, igreja? Precisamos manifestar o que? A fé. E a fé não é secreta. A fé é uma confissão, e é uma confissão pública. Eu preciso dizer o que eu creio e como eu creio. Mas para isso eu preciso vencer a dúvida. E a forma de eu vencer a dúvida é eu deixar que a palavra venha me persuadir. Eu devo passar tempo suficiente com a palavra até que a palavra ela penetre no mais profundo do meu ser, ela crie raízes e não haja mais dúvida dentro de mim acerca daquela palavra. Aquela palavra se torna dentro de mim o que ela é, a verdade. Ela é o quê? Ela é o quê, igreja? A verdade. Mas até que as outras coisas sejam a verdade na nossa vida, até que o que eu vejo seja a verdade, até o que as pessoas me dizem seja a verdade, eu não vou ver o poder de Deus. Escute. Nós estamos esperando muito e recebendo pouco, porque a gente ainda não entendeu como as coisas se operam dentro do reino. Eu acho que é por isso que Deus está trazendo novamente essa mensagem no domingo sobre o reino. Nós precisamos entender como o reino de Deus funciona, porque o reino de Deus segue princípios, e o principal princípio dentro do reino é o da fé. Alguém pode dizer amém? Ok, vamos falar sobre como vencer o medo. Lembre-se, eu estou trazendo uma mensagem prática, você precisa praticar essa palavra. Você precisa praticar essa palavra. Nós precisamos praticar. Como podemos vencer o medo? Escute. A maneira de você vencer a dúvida é você ser persuadido pela palavra. Deixar que essa palavra habite em você ricamente. Isso combina com a palavra? Sim ou não? A Bíblia diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra precisa permanecer em mim. A Bíblia diz, se as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês pedirão o que quiserem e será feito. Vocês percebem que a palavra toda, existe uma harmonia nela? Então escute, a palavra precisa permanecer em mim, e ela precisa permanecer, até que não haja sombra de dúvida. Enquanto a dúvida não vai acontecer nada. Agora escute. Eu disse para vocês aqui que nós não pensamos por palavras, pensamos por imagens. Diga comigo, pensamos por imagens. A fé, ela se manifesta naquilo que você espera, na imagem que você tem. Então escute. O que vai acontecer se a palavra passa tempo suficiente dentro de mim?
ela vai me persuadir, ela vai me convencer, ela vai se tornar a verdade dentro de mim, sem sombra de dúvida. Então eu venço a dúvida. Agora, como é que eu venço o medo? Eu deixo essa palavra criar dentro de mim a imagem que ela propõe. Amém? Então escute. O medo é a expectativa do mal, é a imagem que você tem. A fé, a esperança é a expectativa do bem. Você precisa ter uma imagem clara daquilo que você espera. E se você espera o bem, então a fé vai se manifestar naquilo que você aguarda. Escute, enquanto a mulher estava doente, quem sabe a imagem dela era do túmulo, da cova. Mas a partir do momento em que ela disse, eu vou tocar da orla do seu vestido, ela disse, eu não vou tocar por tocar. Quando eu tocar, eu serei curado. Era o que ela esperava. Ela tinha uma imagem. Como é que eu venço o medo? Diga comigo, eu tenho que ter uma outra imagem. Eu já vi uma pessoa sendo curada, e não houve nada necessariamente espiritual. Eu vi uma pessoa sendo curada na minha frente. Ela tinha medo de voar. Medo de voar. E quantas pessoas já deixaram de ter grandes oportunidades na sua vida por medo de voar? Deixar de conhecer um outro lugar, deixou de fazer um curso melhor em um outro lugar, enfim, e abrir seus horizontes com medo de voar. E eu vi uma pessoa sendo curada na minha frente, simplesmente porque ela fechou os olhos, e uma pessoa fez ela imaginar uma viagem do início ao fim, sem nenhuma intercorrência. Ela criou uma nova imagem dentro dela, e aquela imagem foi suficiente para vencer o medo. A única coisa mais poderosa do que uma ideia é uma outra ideia. Você precisa trocar a imagem negativa que você tem por uma imagem que Deus está criando para você. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo. Para vencer a dúvida, eu preciso que a palavra permaneça em mim. Eu preciso ser persuadido. Diga com mais fé, eu preciso ser persuadido pela palavra. Para eu vencer o medo, diga comigo, a palavra que permanece em mim deve criar uma nova imagem. Faz sentido para você até aqui? Alguém pode dizer aleluia? Eu fico imaginando alguns crentes querendo ser curados, mas eles não se veem curados. Eles só se veem doentes. Quando eles fecham os olhos, eles só se veem doentes. E é por isso que passam o tempo todo falando da doença. Porque se você se visse curado, você ia falar da sua cura. Você precisa irmão, você precisa se ver da forma que Deus vê você. Irmãos, nós não somos bonecos de ventríloco. Nós não estamos aqui para falar coisas que não são nossas. O boneco do ventríloco, ele fala palavras que não são dele. É óbvio, ele é um boneco. Ele está falando o que o ventríloco está colocando dentro da sua boca, em sua... Irmãos, não. A palavra precisa ser transferida de Deus para mim. Chega uma hora que eu concordo com a palavra. A palavra de Deus na minha boca é a verdade. Já leram isso na Bíblia? Agora eu creio que tu és um profeta e que a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Você precisa concordar com a palavra. Tem que chegar uma hora que a palavra de Deus e a sua é uma só. Você concorda com Deus? Você fala a palavra, cria a imagem. E aí, por último, você precisa vencer o julgamento das outras pessoas. Escute, a única forma de você vencer o julgamento das outras pessoas só existe uma. Qual é a única forma de vencer o julgamento? Ah, pastor, eu não ligar para os outros. É beijinho no ombro, já vi a pessoa dizerem isso. Não. Só existe uma forma de você vencer a opinião das outras pessoas. O julgamento das outras pessoas. Só tem uma. Só uma, irmão. Só uma. Sabe qual é? É a morte. Mortos não ligam para ofertas.
Mortos não ligam para aplausos, mortos não ligam para vaias, mortos não ligam para que os outros pensem. A pessoa está morta. Paulo disse: eis que eu estou morto, crucificado com Cristo. A vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A morte é a única maneira. Se você está morto, você não vai trair a obra de Deus pelas ofertas que podem ser dadas a você. Porque você está o quê? Ninguém oferece uma Ferrari para um morto. Oferece? Vou perguntar de novo. Alguém oferece a Ferrari para um morto? Porque ele está o quê? Mas mortos também não ligam para vaias, para críticas, para torcida de boca. O morto não liga o quê? Para nada. Porque ele está o quê? Todos os homens na Bíblia precisaram experimentar a morte para conseguirem se tornar aquilo que Deus queria para a vida deles. Pois Jesus disse: se alguém quiser seguir após mim, deve negar o quê? A si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir. Porque se você estiver vivo, ou alguém vai lhe ofertar alguma coisa e você vai trocar o reino por aquilo, porque você está ainda vivo, ou quando alguém lhe criticar e falar mal de você, você também vai abandonar a obra porque lhe criticaram e falaram mal de você. Porque você ainda está o quê? Vivo. Quando você está vivo, você zela muito bota a mão no peito e diz assim: não, eu tenho minha reputação e não sei o quê. Não, você está morto. Deixa que Deus cuida de você. Posso ouvir um glória a Deus? Você está morto. Se as pessoas acharem que você é louco, se as pessoas acharem que você está viajando quando você fala da sua fé, irmãos, pense se você tentar agradar as pessoas. Como é que você vai viver? Parou para pensar nisso? Por isso que a Bíblia tornou todas as coisas simples. A Bíblia diz assim, que nós somos servos de Cristo. Alguém pode dizer amém? Amém. E a Bíblia diz que nós devemos agradá-lo. Cristo lhe dá uma tarefa, uma obra e uma missão. Faça essa obra, essa missão, essa tarefa completamente baseado na sua fé e na sua confiança nele. Posso ouvir um amém? Entendemos? Não sei se você está conseguindo compreender isso, mas se você tem fé para começar a realizar coisas, fazer coisas na obra de Deus ou na sua própria vida, e de repente as coisas que acontecem à sua volta, elas têm muita influência sobre você, sua fé ainda é pequena demais. Foi o que Jesus disse: sois ainda tímidos, não tendes fé. Ainda há uma timidez muito grande da sua fé. Sua fé precisa ser ousada. Sua fé precisa ser viçosa, brilhante. Ela precisa se manifestar. Irmãos, a fé não é oculta. Ela não é escondida. A fé é uma confissão pública. Quem tem fé, demonstra que tem fé. Posso ouvir um glória a Deus? Sua linguagem demonstra, suas escolhas demonstram. A nossa fé, ela se manifesta. Alguém pode dizer aleluia? Ok, quantos foram abençoados essa noite? Quantos foram abençoados essa noite? Ok, eu quero encerrar aqui com mais um detalhe para a gente fechar. Deus falou com você essa noite, diga amém. Olha o que diz o verso de número 34. Vai lá comigo. No verso 34. E aqui eu fecho. Não vou desenvolver isso aqui, mas aqui eu fecho. Preste bem atenção nisso aqui. Aqui, Marcos 5,34. Você está comigo? Diga amém. E lhe disse. Quem foi que falou aqui? Quem é essa pessoa que está falando aqui agora? Ok. Esse ele aqui, esse pronome, está se referindo a Jesus. Sim ou não? Irmãos, sejam sinceros. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas. A hora mais importante do meu dia é quando Jesus fala comigo. Irmão, sério, diante de Deus,
Gente de Deus, eu falo isso de todo o meu coração, sem nenhuma vaidade, nada. Irmãos, eu troco todas as minhas palavras para Deus pelos melhores momentos do meu dia. É quando Deus fala comigo. Amém? É muito bom quando eu passo horas ali orando e falando com Deus, abrindo meu coração, ou cantando louvor. Isso é maravilhoso, mas meu irmão, os momentos mais marcantes do meu dia é quando Deus fala comigo. Toda a nossa vida muda quando Deus fala, amém? Então aqui é Jesus falando, nunca a gente pode diminuir isso. Qual é a primeira palavra que Jesus diz para a mulher, que era anônima, que o escritor, o evangelista aqui, não soube nem registrar o nome dela. Mas como foi que Jesus a chamou? Como foi que Jesus a chamou? A tua fé. Ele disse que era a fé dele? Por favor, irmãos, a gente é muito religioso. Jesus disse que foi a fé dele? Ele disse que foi a fé de quem? Ele chamou ela de filha e disse, a tua fé te salvou. Em algumas traduções diz, a tua fé te curou. A ideia é a mesma. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Ok, não vou desenvolver isso aqui, mas eu quero que você pense antes da gente ir para casa. Aqui eu fecho e abro as portas para as próximas mensagens. Ela não ouviria isso de Jesus se ela tivesse se ocultado. Irmãos, o que mudou na vida dessa mulher, somente, esqueça o resto aqui, só quando a boca de Deus, feito gente, chamou ela de filha. O poder. Imagine o poder curador, curativo, de o Filho de Deus, Deus encarnado, chamar aquela mulher de minha filha. Uau. Alguém pode dizer aleluia? Irmãos, ela poderia não ter sido do bom sentido, ela poderia não ter sido filha de ninguém. A mulher anônima, mas de Jesus, ela era filha. E ela ouviu dos lábios do próprio Jesus. Mas se ela tivesse se ocultado, se escondido, isso jamais teria o quê? Então escute, irmãos. As coisas que você deseja ver são menos importantes do que as coisas que você deveria desejar ouvir. Mas tanto as coisas que você vai ouvir e ver, para que aconteçam, você precisa manifestar a sua fé. Sua fé precisa ser ousada, vibrante. Ela precisa ser exposta, colocada para fora. Deixe Deus ver sua fé. Posso ouvir um glória a Jesus? A pergunta dessa noite, que abre porta para todas as outras mensagens, é: no meio da multidão, quem tocou as minhas vestes? Eu espero que você possa ainda dizer, não só hoje, ou daqui para as próximas semanas, dizer, fui eu. Alguém pode dizer aleluia? Se ninguém quiser tocar nas vestes de Jesus, eu quero. Todo mundo pode ser a multidão. Eu quero ser a filha, eu quero ser o filho. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Se receber essa palavra, diga amém. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Aleluia. Eu quero começar a manifestar minha fé agora. Eu quero fazer um convite ousado. Eu quero convidar a todos que estiverem aqui, que querem dar início a uma jornada nova na sua fé. Você quer que a sua fé vá para um outro nível. Eu quero orar por você. Vem cá na frente. Eu quero orar por sua vida. Você está decidido a levar a sua fé para um outro nível. A ir para um outro lugar na sua vida de fé. Você entendeu a mensagem hoje? Você entendeu que a fé, ela não se oculta, a fé não é secreta. Você quer ir para outro nível da sua fé. Você quer entrar nessa... Entenda, ouça. Há um ditado, se eu não me engano, ele é chinês, que diz:
Uma jornada de 1000 milhas começa com um passo. Hoje eu não estou te chamando para dar todos os passos hoje. Eu estou te chamando para você dar o passo, o primeiro passo. Dizer, Deus, eu quero começar essa jornada. O que eu já vi, o que eu já ouvi, foi muito bom. Mas eu sei que o Senhor tem mais para mim. Não se esgota o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ouvir coisas que eu nunca ouvi do Senhor na minha vida. Eu quero ter experiências no meu quarto, escutar a sua voz, o Senhor falar até do meu futuro, meu Deus. Falar de coisas que me ocultas aos olhos, que eu não percebo, Senhor. E eu quero ver o seu poder na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na minha família, enfim, na minha saúde e meu corpo. E hoje eu quero manifestar a fé. E a partir disso, eu dou o primeiro passo hoje, meu Deus, para vencer a dúvida, para vencer o medo e vencer o julgamento. Quando eu entrar no meu quarto para orar, a minha única preocupação será essa: alimentar a minha fé com a tua palavra. Deixar essa palavra tempo suficiente dentro de mim para que ela faça o que ela tem que fazer. Ela arrancar do meu coração toda a dúvida. E a palavra gerar em mim uma nova imagem para que eu vença o medo. E esta palavra mate o meu homem que estava vivo, o meu velho homem que se preocupa com a opinião das outras pessoas, com o julgamento das outras pessoas. Não. A minha preocupação como um novo homem que morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, a minha preocupação é agradar a Deus. E a forma de eu agradar a Deus é com a fé. A fé agrada a Deus. Querido Senhor Jesus, apresenta a tua igreja. Não são meus, são teus. São teus filhos, tuas filhas. Foi assim que o Senhor chamou a mulher do fluxo de sangue, a qual o evangelista nem registrou o nome, mas o Senhor a chamou de filha. Aqui estão os teus filhos. E deram o primeiro passo. Meu Deus, esse primeiro passo é um passo de fé. Eles estão se expondo e saíram do lugar e estão se expondo como aquela mulher do fluxo de sangue. E estão declarando hoje toda a verdade, dizendo: Jesus, eu quero começar a minha jornada de fé. Eu quero responder a esta pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Eu quero ainda dizer, nos próximos dias, semanas, eu quero dizer: fui eu, Jesus. Fui eu que toquei nas suas vestes. Fui eu que tive fé, ousadia de romper a multidão, de romper os limites, de romper os obstáculos. Eu quero ter essa experiência, Jesus, de receber o teu poder. Eu quero que o seu poder se manifeste em mim. Eu quero que o seu poder que está contigo venha sobre mim. A tua vida, a tua graça, o teu favor, a tua justiça. Eu quero responder essa pergunta. Eu quero ser o homem, a mulher que tocou na orla do seu vestido. Eu quero ser essa pessoa que não se oculta, que não se esconde. Eu quero manifestar a minha fé, Jesus. Hoje eu dou este passo para deixar a tua palavra me persuadir, a tua palavra crescer dentro de mim. Eu quero que a sua palavra hoje, meu Deus, arranque toda a dúvida, toda a incredulidade. Eu quero deixar a palavra tempo suficiente dentro de mim, até que eu seja persuadido, até que não haja mais dúvida dentro de mim, até que só haja fé. Meu Deus, eu quero que esta palavra gere em mim uma nova imagem. Eu quero criar a expectativa do teu bem, a expectativa da tua promessa, daquilo que o Senhor me prometeu. Eu não vou alimentar o medo, eu vou alimentar a fé. Não terei a imagem do mal, terei a imagem do bem do Senhor. Eu espero pacientemente pelo Deus da minha salvação. Eu espero o bem do Senhor na minha vida. Eu espero o bem do Senhor, meu Deus. Eu aguardo pelo teu bem. Tua palavra diz: não tenha medo, não tenha medo. Eu te ajudo, eu te sustento.
Eu te seguro com a minha mão direita. Eu te digo, não tenha medo. Não temas, diz o Senhor. É a imagem que eu preciso ter. A imagem do Deus poderoso segurando a minha mão, segurando a minha vida. Eu não tenho medo. O Senhor é comigo, o Senhor é por mim. Hoje eu venço toda crítica, venço toda opinião de julgamento. O que as pessoas que não têm fé me julgam aquilo que eu creio, mas eu estou morto, estou crucificado com Cristo. Eu estou morto para mim mesmo. E daí que me julgam, que não entendem a minha confissão de fé? Eu vivo para agradar a Deus, e o que agrada a Deus é a fé. Tua palavra diz que a alma que retrocede, a tua alma não se agrada. Tua palavra diz: o meu justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje eu dou o passo da minha jornada de fé, porque eu vivo para te agradar, meu Deus. Se ninguém na multidão quiser te tocar, eu quero, Jesus. Se ninguém mais quiser se expor sua fé, confessar a fé, eu quero, Jesus. Eu quero dizer: eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, na Tua palavra eu creio. Confesso a minha fé nesta noite, para a glória e louvor do Senhor. Eu dou um passo de fé. Estou pisando nas águas e o mar se abre. Estou pisando nas águas e caminho sobre as águas. Eu dou o primeiro passo para andar no Teu sobrenatural, para a glória do Teu nome. A Ti a honra e a glória, Jesus. Amém e amém. Mantenha suas mãos agora erguidas bem alto. Jesus, eu oro por cada um dos Teus filhos aqui agora, para que eles recebam já esta noite o Teu toque, que venha sobre eles o Teu poder, a Tua força, Jesus, para que eles não parem no meio da caminhada. Hoje deram o primeiro passo, mas vão continuar caminhando na fé, vão continuar com passos firmes e vão até o fim da jornada, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Diga assim comigo: eu recebo. Amém. Quantos recebem? Diga: eu recebo. Por que você disse eu recebo? Porque essa é a sua confissão de fé. É aquilo que você crê. Ninguém está saindo daqui de mãos vazias. Amém? Podem voltar aos seus lugares, em nome de Jesus. E se você foi abençoado essa noite, por favor, você não pode faltar quarta-feira que vem de forma nenhuma, porque nós vamos continuar com esta mensagem. Amém? Então vamos continuar. Para você que está recebendo pela transmissão, convido você a estar aqui na próxima quarta-feira. Chama seu marido, chama sua esposa, chama sua casa, venha para a igreja. Você precisa receber esta palavra. Comece a sua jornada de fé. Deixa a sua fé ser acrescida, acrescentada. E a forma da nossa fé ser ampliada, acrescida, é ouvindo a palavra. E hoje o Senhor está nos chamando e fazendo uma pergunta de sabedoria: quem tocou as minhas vestes? A fé não é oculta e secreta. A fé é uma confissão pública. Amém? Glória a Deus. Agora vamos manifestar também fé em plantarmos sementes na casa do Senhor. Vamos ser generosos. Entregue seu dízimo, sua oferta. Você está recebendo pela transmissão. Aproxime seu celular do QR Code. Você vai ser transferido a uma página. Entregue seu dízimo, sua oferta. Toda a igreja manifeste agora a fé, plantando no altar do Senhor. Vamos ser generosos. Toda a casa plantando com generosidade. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus.
da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Vamos ficar todos de pé, em nome de Jesus. Toda a igreja. Querido Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que hoje estamos crucificados com Cristo. Estamos mortos para o pecado e mortos para este mundo. Este mundo não tem nada para nos oferecer. Morremos para a nossa antiga vida e ressuscitamos para uma nova vida em justiça. E hoje, nessa nova vida que temos contigo e em ti, sabemos que toda a provisão vem do Senhor. Agora mesmo o Senhor está provendo para a nossa casa, para a nossa família, nos dando tudo o que precisamos. O Senhor agora mesmo está abençoando a obra das nossas mãos, nos dando prosperidade e abundância. Vemos o Senhor agora mesmo, por meio da tua obra na cruz, a obra realizada na cruz, está agora mesmo anulando todas as maldições e liberando sobre nós toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nos lugares celestiais. É o que cremos, é a confissão da nossa fé. Obrigado, Jesus, em teu nome. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Pode dar forte ao Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Quantos foram abençoados? Então mantenha sua mão erguida. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que Deus guarde a sua vida, toda a sua casa, para a glória do seu nome. Amém. Beijo no coração e nos vemos domingo, 9 horas da manhã, e que a graça esteja com você.